Olá, queridos irmãos, meus amigos, povo abençoado de Deus. Estamos aqui, meus irmãos, para mais um devocional na tenda do encontro. Glória a Deus por mais esse dia, por essa oportunidade de poder estarmos aqui todos os dias meditando e compartilhando a maravilhosa, poderosa palavra da salvação, a palavra de Deus. Eu quero meditar hoje com vocês, meus irmãos, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Sem fome, sem avanço, é o tema aqui da nossa meditação de hoje. Sem fome, sem progresso. Sem fome, sem avanço. Sem fome, sem crescimento. Eu preciso avaliar minha medida de fome. Se a pessoa está sem fome, meu irmão, ela não vai dar nenhum passo. Agora, uma pessoa com fome, ela vai dar vários e vários passos. Uma pessoa faminta, ela, meu irmão, ela enfrenta até um leão. Enfrenta até um leão. Uma pessoa faminta, ela vai enfrentar grandes desafios para saciar a sua fome, satisfazer a sua fome, porque ela está morrendo mesmo. Eu estou morrendo aqui de fome. Então, é tudo ou nada. E a pessoa então vai para cima e as coisas acontecem, meus irmãos. Por isso que a Bíblia o tempo todo vai nos despertar para sermos pessoas famintas. Pessoas que querem crescer, frutificar, pessoas que desejam mais do que Deus tem para fazer, pessoas que desejam avançar para a glória de Deus. E aí, quando nós começamos a dizer isso sobre avanço, sobre crescimento, muitos logo pensam em fama, em dinheiro, em posições diante dos homens. Tem gente que só fica presa nessa situação natural de fama, de dinheiro, de posições, reconhecimentos humanos. Meu irmão, tem uma ambição que vai muito além, tem uma fome que nos leva muito além, tem uma fome que nos leva muito mais além do que esse mundo pode nos oferecer. Esse mundo que é uma piada, meu irmão. Esse mundo é uma piada. Nós vemos aí, às vezes, um único jogador de uma seleção, de um time, ser mais valioso do que 2 vezes mais um time completo de um outro país. Meu Deus do céu, meus irmãos. Estou aqui trazendo para você essa reflexão também sobre esse mundo aí do futebol. Olha a tolice que é esse mundo, olha a cegueira que é as coisas desse mundo. Um único jogador vale mais do que 2 times adversários. Homens gastando trilhões com guerras, com armamentos, com viagens para o espaço. E ali do lado, seres humanos perecendo, morrendo com doenças, com crises. E, meus irmãos, eu chego à conclusão que este mundo não tem o que nós realmente precisamos. Neste mundo não tem o que nós realmente precisamos. Então eu preciso desenvolver uma fome, uma ambição que vai além das coisas deste mundo. Eu preciso desenvolver uma fome, uma ambição que vai me levar para além das coisas deste mundo. Por isso que lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, a Bíblia diz: cresçam. Olha aí, cresçam. Tenha ambição, tenha o desejo por mais, tenha fome de crescer, cresça. Como? Em quê? Qual que é o foco? Qual que é o alvo desse crescimento? Cresça na graça. Cresça na graça do Senhor, no conhecimento do Senhor. Que Senhor? Jesus Cristo. A Ele seja a glória
tanto agora como no dia eterno. Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Efésios capítulo 4 vai dizer também sobre crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 10 diz: crescendo no pleno conhecimento de Deus. Experiências com Deus, irmãos. Irmãos, nós precisamos, nós podemos e precisamos acessar esse conhecimento pleno de Deus. E a Bíblia diz que um dia nós o veremos face a face. Um dia nós o conheceremos como dele somos conhecidos. Lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, ou melhor, na primeira carta de João, diz que a vida eterna consiste em conhecermos a Deus e Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Colossenses capítulo 3, versículo 10 diz que nós fomos renovados, nós somos recriados para o pleno conhecimento de Deus. Aleluia. Lá em Oséias, o profeta Oséias, ele profetizou: conheçam e prossigam em conhecer o Senhor, o nosso Criador. Agora, meus irmãos, para nós alcançarmos esse crescimento, esse conhecimento, é preciso duas atitudes fundamentais. Primeiro, a adoração intensa e contínua. A Bíblia diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. A Bíblia diz também: todo ser que respira, louve o Senhor. A Bíblia diz também: em tudo, em todo tempo, devemos dar graças a Deus. Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, se você quer crescer, se você tem essa fome de crescimento em Deus, você precisa desenvolver essa adoração contínua. Ame a Deus acima de tudo, acima de todos, com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, em todo o tempo. E segunda atitude, meu irmão, é o caminho da cruz. Não tem como fugir da cruz. O caminho do esvaziamento. Nós precisamos, assim como Jesus, assumir uma posição de servo. Precisamos nos livrar da vaidade, do orgulho, de toda mágoa, de toda inveja, de toda ira, de todo medo, de todo egoísmo, de toda timidez, de todo complexo de inferioridade e também de todos os desejos carnais. Precisamos nos desvencilhar, nos esvaziar dessas características malignas para que possamos mais e mais crescermos. E meu irmão, chegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós. Dá um passo que Deus vai fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Guarde essa palavra no seu coração. Fique com Deus, um forte abraço. Até o próximo encontro, se Deus quiser.